Shalom, meus irmãos, meu nome é Mateus e eu estarei trazendo para vocês o devocional hoje. O tema da semana é Reagindo à Calamidade e o título do nosso devocional de hoje é Manifestando a Fé que nos faz resistir. E para isso, nada melhor do que a história de um homem que todos nós conhecemos, a história de Jó. No livro de Jó, capítulo 1, dos versos de 9 a 12. Vamos ler? Começa assim. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Essa é uma história muito conhecida por nós, brasileiros. Jó, um homem que tinha tudo, um homem que era reconhecido como o mais rico do Oriente, de repente, não tem mais a sua vida debaixo do governo de Deus. E quem é que assume o governo? Satanás. Satanás, ao assumir o governo sobre a vida de Jó, tira tudo. Tira suas riquezas, tira seus servos, tira os seus filhos, tira tudo. Na segunda tribulação, Satanás vai tocar na saúde de Jó e ele vai adoecer dos pés à cabeça. E que aflição, meus irmãos. Em tempos como esse, nós perdemos o que temos. Alguns de nós não sobra nada. Para alguns de nós, ainda temos algo. Para outros de nós, ainda estamos bem. E você? Como você está? Qual é a resposta que a igreja tem para você? Aquilo que Deus te deu, você continua com ele? O que Deus te deu é suficiente para que você valorize o governo dele? Ou, diante das perdas, a única coisa que nós fazemos é: Senhor, quer saber de uma coisa? Já que esta aflição me alcançou, então eu também não quero mais saber de você. Meus irmãos, Jó não deu nenhuma dessas respostas, porque ele só conhecia um governo, que é o governo de Deus. E diante das perdas, ele se afligiu? Ele ficou triste? Sim. Se você continuar lendo toda a discussão que ele tem com os 3 amigos dele, ele faz Bildad e Zofar, você vai perceber que Jó desejou a morte. Ele desejou a morte, mas não foi um simples, Senhor, me mata. Não. Ele sofreu. Porque, meus irmãos, eu vou te dizer uma coisa. No dia que nós entendermos o peso do governo de Deus sobre a nossa vida, no dia que nós tivermos temor, coisa que Satanás começa aqui dizendo a Deus, será que Jó tem razões para temer a Deus? No dia que nós conhecermos o temor do Senhor, meus irmãos, nós não cogitaremos a ideia do suicídio. Nós não cogitaremos a ideia de tirar a nossa própria vida. Porque quando nós estamos debaixo do governo de Deus, a nossa vida não é mais nossa. A nossa vida é dele. Já no governo de Satanás, você vai ver isso, Jó falando com os 3 amigos dele. Quem é que ganha muitas coisas, mas que quando perde é esquecido? Quem? Os ímpios. Os ímpios que estão debaixo do governo de Satanás. Os ímpios que não se dobram ao governo de Deus. Nisso, todos nós concordamos. Mas e qual é a resposta que nós damos? Qual? É a resposta que nós damos quando nós perdemos o que tínhamos. Qual é a resposta que nós damos quando perdemos o pouco que tínhamos? Qual é a resposta que pais têm para filhos quando não têm o que comer em casa? Qual é a resposta que filhos têm para pais quando não
tem as suas necessidades atendidas. Qual? A resposta desses 3 amigos, ela gira dentro de um aspecto bem religioso, que transforma a crise de Jó em uma simples relação de causa e consequência. O discurso deles é baseado em vaidades próprias, porque todos eles querem se sobressair. Quem é que não quer se sobressair quando um grande cai? Quando um chefe cai, quem são os funcionários que não querem assumir aquele cargo? Meus irmãos, Jó passou por isso. Esses 3 amigos dele, amigos, tá? Eles acusaram Jó de todas as formas possíveis. Eles chamaram Jó de pecador, chamaram Jó de mentiroso, chegaram a Jó e falaram para ele da seguinte forma: Jó, você foi atingido. Onde é que está o teu pecado? Para de se esconder, porque no dia que você confessar o teu pecado, o Deus da tua justiça trará justiça sobre a tua vida. Esse é o argumento mais presente nos nossos dias. Quem aqui nunca perdeu algo e sofreu essa condenação? E, meu irmão, quem aqui nunca condenou alguém dentro dessa perspectiva? Nós precisamos discernir o tempo. Nós precisamos discernir o que estamos vivendo. Não se trata simplesmente de buscar uma resposta fácil para uma situação complicada. Todos nós estamos sofrendo. Todos nós estamos no dia mau. Todos nós. Mas, meus irmãos, Jó, ele podia desejar a morte, mas o que sustentou ele foi o temor do Senhor. Foi um temor que gerou em Jó uma fé inabalável. Uma fé que não é baseada no resultado, porque Jó aqui, ele não está negociando com Deus no sentido de: Senhor, eu acredito que eu vou permanecer e eu vou ter coisas grandiosas na minha vida. Ele não estava baseando a fé dele em promessas. Ele estava baseando a fé dele em governo. Em um governo que, meu irmão, a minha vida não é minha. O que eu produzi, o que eu fiz pelo órfão, o que eu fiz pela viúva, o que eu fiz pelos meus amigos, o que eu fiz pelos meus familiares, não é o que me sustenta. Jó entendeu isso. Jó entendeu. E nós só conseguimos entender e aprender com esse homem nessa experiência quando nós saímos, quando nós paramos de olhar para essa história como um duelo entre bem e mal, certo e errado. Meus irmãos, muitas vezes nós precisamos voltar às nossas raízes, entender sim quem nós somos, de onde nós viemos e onde Deus nos colocou. Isso faz parte do processo de amadurecimento. Mas o discernimento é fundamental, porque o discernimento, meu irmão, é o que transforma o prejuízo em bênção. E eu tenho uma outra coisa para trazer para vocês. Esses 3 homens, eles não conseguiam sofrer junto a Jó. Eles não tinham compaixão diante da dor dele. Eles simplesmente queriam se sentir superiores. Porque quando nós estamos lá embaixo, nós precisamos subir. Mas o Deus nos chama para manifestar uma fé que nos faz resistir, uma fé que nos faz olhar para essa crise e chamar o governo de Deus. Porque nós precisamos, meus irmãos, declarar que independente do que aconteça, a nossa fé não está nessa terra, a nossa fé não está no produto do que nós produzimos, a nossa fé não está no governo que vai determinar e trazer coisas boas para mim, a nossa fé está em um Deus que, independente da situação, independente da guerra espiritual que foi instaurada em todo o mundo, em um Deus que, meus irmãos, nos chama de filhos. Isso é alicerçar a nossa fé
em algo que vai muito além dos resultados. E meus irmãos, o que nós aprendemos com Jó é isso: a ter uma fé que não está baseada em resultados, mas uma fé que está baseada na necessidade de um governo que não se pauta nas realidades terrenas, mas na realidade eterna, de uma eternidade que está em Cristo Jesus. No final dessa história, para a gente terminar, lá no livro de Jó, capítulo 42, versículos de 7 a 9, está a vitória, digamos assim. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então eles fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Com quem nós parecemos? Com Jó? Com essa fé inabalável, mesmo diante de um desejo de morte? Ou nós nos parecemos com os amigos dele, que diante de uma crise estamos mais preocupados em condenar aqueles que estão abaixo para nos favorecer? Então, meus irmãos, nós vamos terminando por aqui. Shalom, fiquem com Deus.